44. Laia. Em um primeiro momento, não sei o que dizer para a cozinheira. Mãe, Mira. Eu a observo com olhos confusos, parte de mim desesperada para compreender sua história, e a outra querendo gritar pela dor de 12 anos de ausência, até não restar sequer uma palavra. Talvez ela queira falar, penso comigo mesma. Explicar por que ela sobreviveu, como sobreviveu. Não espero que ela justifique o que fez na prisão. Ela não tem ideia de que sei disso, mas espero que me diga por que manteve sua identidade oculta. Espero que ao menos se desculpe por isso. No entanto, ela fica em silêncio, concentrada em se deslocar rapidamente pelo campo. Seu rosto, seu perfil estão gravados em mim. Eu a vejo de mil maneiras, mesmo que ela não se veja. Eu me sinto atraída para perto dela. Ela ficou longe por tantos anos, e não desejo me apegar à raiva. Não quero uma briga com ela, como a que tive com Darren. Na primeira noite que viajamos juntas, eu me sento ao lado dela, junto ao fogo. O que eu esperava? Talvez que aparecesse a mulher que me chamava de grilo e pousava a mão em minha cabeça, pesada e carinhosa. A mulher cujo sorriso era um brilho no escuro, a última lembrança feliz que pude ter durante anos. Mas, assim que me aproximo, ela limpa a garganta e se afasta. São apenas alguns centímetros, mas compreendo o significado. Com a voz rouca, ela me pergunta sobre Izzy e sobre o que aconteceu comigo desde que deixei Blackcliff. Uma parte de mim não quer responder. Você não merece saber. Não merece ter a minha história. Mas a outra parte, a parte que vê uma mulher destruída onde um dia viveu minha mãe, não é tão cruel. Então eu lhe conto sobre Izzy, sobre seu sacrifício, sobre minha imprudência. Conto-lhe sobre o portador da noite, sobre Kenan, e como ele traiu não somente a mim, mas toda a nossa família. O que ela deve pensar de mim por ter me apaixonado por uma criatura cuja farsa me levou àqueles dias sombrios na prisão Calf. Espero seu julgamento, mas ela não oferece nenhum. Em vez disso, anui, as mãos cerradas em punhos e desaparece na escuridão adentro. Na manhã seguinte, não diz nada a respeito do que conversamos. Nas noites que se sucedem, toda vez que faço um movimento, ela se retrai como se estivesse preocupada com a minha proximidade. Então fico distante dela, sempre do outro lado do fogo, sempre a alguns metros na estrada. Sempre a alguns metros na estrada. Minha mente não para, mas permaneço calada. É como se o silêncio dela me sufocasse. Finalmente, porém, não consigo me conter. Eu preciso falar, quaisquer que sejam as consequências. Por que você não a matou? A noite está quente e não acendemos fogueira. Simplesmente deitamos em nosso saco de dormir e olhamos para as estrelas. A comandante, você poderia ter envenenado Caris. Esfaqueado. Céus. Você é Mira de Serra? Não existe Mira de Serra! A cozinheira grita tão alto que um bando de pardais alça voo de uma árvore próxima, tão assustados quanto eu. Ela está morta. Morreu na prisão de Calf, quando a filha e o marido dela morreram. Eu não sou Mira. Sou a cozinheira. E você não vai falar comigo sobre aquela cadela traidora e assassina e o que ela faria ou não faria. Você não sabe nada sobre ela. Ela respira pesadamente, os olhos escuros soltando faíscas. Eu tentei, garota. Ela sibila para mim. A primeira vez que ataquei Caris, ela quebrou meu braço e chicoteou Izzy quase até a morte. A menina tinha 5 anos. Fui forçada a assistir. Da próxima vez que decidi fazer algo, a cadela de Blackcliff arrancou um olho de Izzy. Por que você não fugiu? Você poderia ter caído fora de lá. Eu tentei. Mas as chances de Caris nos pegar eram grandes demais. Ela teria torturado Izzy e eu já tinha gente demais sofrendo por mim. Talvez Mira de Serra tivesse disposição para sacrificar uma criança para salvar o próprio pescoço. Mas isso porque ela não tinha alma.
Era tão cruel quanto a comandante, e eu não sou ela. Não mais. Você não perguntou sobre a vovó e o vovô. Sussurro. Ou sobre Darren. Eu não mereço saber como está o seu irmão. Quanto aos seus avós, sua boca se abre em um sorriso que não reconheço. Eu me vinguei do assassino deles. O Máscara? Pergunto. Como? Eu cacei. No fim, ele queria morrer. Eu fui misericordiosa. Seus olhos são negros como carvão. Você está me julgando. Eu queria matá-lo também, mas eu gostei de matá-lo. Isso faz de mim uma pessoa má? Por favor, garota. Você não pode caminhar pelas sombras por tanto tempo e não se tornar uma pessoa má. Mudou de posição, desajeitada, lembrando o que a Yaduna disse para mim. Você é muito jovem para viver tão profundamente nas sombras. Fico feliz que você o matou. Faço uma pausa considerando minhas próximas palavras. Mas no fim, não há uma maneira delicada de fazer a pergunta. Por que? Por que você não encosta em mim? Por que não anseia por isso? Quero dizer, do jeito que eu anseio. Do jeito que eu anseio. O toque de um filho traz conforto para sua mãe. Mal consigo ouvi-la. Mas eu não sou uma mãe, garota. Sou um monstro. E monstros não merecem conforto. Ela dá as costas para mim e cai em silêncio. Eu a observo por um longo tempo. Ela está tão próxima, próxima o suficiente para eu encostar nela, próxima o suficiente para ouvir palavras sussurradas de perdão. Mas não acho que ela sentiria o abraço de uma filha se eu a tocasse, e não acho que ela se importaria com ser perdoada. Quanto mais nos aproximamos diante, o mais evidente fica que uma calamidade se avizinha. Carruagens carregadas de tapetes imóveis rondam para longe da cidade. Seus proprietários cercados por dezenas de guardas, ao mesmo tempo. Vemos de longe uma caravana pesada, armada. Não consigo distinguir o que eles carregam, mas conto pelo menos uma dúzia de máscaras guardando o que quer que seja. Estão fugindo. Cospe a cozinheira. Assustados demais para ficar e lutar. Na maior parte ilustres. Ande mais rápido, garota. Se os ricos estão fugindo da cidade, os carcãos devem estar próximos. Agora não paramos. Viajamos dia e noite, no entanto, quando chegamos às cercanias de Antium, é nítido que o desastre já atingiu a fabulosa capital dos marciais. Escalamos um rochedo próximo das colinas Argent, e temos uma vista panorâmica da cidade abaixo, assim como do enorme exército que a cerca de três lados. Apenas o lado norte de Antium, voltado para as montanhas, está protegido. Doce inferno, murmura a cozinheira. Se isso não é justiça divina, não sei o que é. Eles são muitos, mal consigo falar. As pessoas na cidade. Balanço a cabeça e imediatamente meus pensamentos vão para os eruditos que ainda estão escravizados na cidade. Meu povo. Ainda deve haver eruditos lá embaixo. A comandante não matou todos os escravos. Os ilustres não deixaram. O que vai acontecer com eles se a cidade for tomada? Eles vão morrer, diz a cozinheira, assim como todos os outros pobres coitados, miseráveis o suficiente para não conseguir sair de Antium. Deixe isso para os marciais. É a capital deles. Eles a defenderão. Você tem outra coisa para pensar. Como vamos fazer para entrar nessa maldita cidade? Eles acabaram de chegar aqui. Um fluxo de soldados continua chegando para aderir ao exército carcão, vinda de um desfiladeiro a nordeste. Eles estão ficando fora do alcance das catapultas da cidade, o que significa que não podem estar planejando atacar. Você disse que poderia nos colocar para dentro sem ninguém perceber. A partir das montanhas ao norte, diz a cozinheira, nós teríamos de dar a volta nas colinas Argent. Levaríamos dias. Até mais. A situação estará caótica enquanto eles armam o acampamento, observo. Nós poderíamos tirar vantagem disso, entrar furtivamente durante a noite. Eles terão algumas mulheres por lá, prostitutas. Ela diz, não pense que eu passaria por uma delas. Cozinheiras também, rebato.
Lavadeiras, os carcãos são horríveis. Eles não vão a lugar nenhum sem suas mulheres para trabalhar e lhes servir. Eu poderia ir invisível. A cozinheira balança a cabeça. Você disse que a invisibilidade altera a sua mente, provoca visões, às vezes durante horas. Nós precisamos pensar em outra coisa. Isso é uma má ideia. É necessário. É suicídio. É algo que talvez você fizesse. Digo tranquilamente. Antes. Isso me faz confiar menos ainda na ideia. Ela retruca. Mas sinto que hesita. Ela sabe tão bem quanto eu que nossas opções são limitadas. Uma hora mais tarde, caminho ao seu lado enquanto ela se curva sobre um cesto de roupa suja. Eliminamos 2 sentinelas que bloquearam nosso caminho para o acampamento. Bastante simples, mas agora que estamos em meio aos carcãos, a situação não é nem um pouco simples. Há tantos deles, de maneira bastante semelhante ao Império, seus tons de pele, traços e cabelos variam, mas são todos pesadamente tatuados. A metade superior do rosto pintada com um anil, destacando sinistramente o braço, o branco dos olhos. Há centenas de fogueiras acesas, mas poucas tendas atrás das quais eu e a cozinheira possamos nos esconder. A maioria dos homens usa calças de montaria, de couro e vestes de pele, e não faço ideia de quais são hierarquicamente superiores ou não. Os únicos carcãos que se destacam são aqueles que usam estranhas armaduras de ossos e aço e carregam cajados com crânios humanos no topo. Quando eles passam, os outros abrem caminho, mas a maior parte deles está reunida em torno de enormes piras apagadas, derramando o que parece ser uma areia escarlate vívida em formas complexas à sua volta. Feiticeiros carcãos, murmura a cozinheira para mim. Passam o tempo inteiro aterrorizando as massas e tentando levantar os espíritos. Eles nunca conseguem, mas ainda assim são tratados como deuses. O acampamento fede a suor e legumes podres. Pilhas enormes de lenha não combinam com o tempo quente, e os carcãos não se dão o trabalho de limpar todo o esterco dos cavalos. Jarras de alguma bebida alcoólica descoradas são tão numerosas quanto os homens, e um mal cheio de leite azedo paira sobre tudo. Bah! Carcão mais velho empurra a cozinheira quando ela bate acidentalmente nele com o cesto. Ela finge perder o equilíbrio, fazendo bem seu papel de velha confusa. O homem derruba o cesto e seus amigos riem enquanto as roupas rolam pelo chão imundo. O carcão a chuta no estômago, fazendo gestos obscenos enquanto ela junta as roupas prontamente. Ajuda a cozinheira a recolhê-las, confiando que os carcãos estejam bêbados demais para notar que uma mão invisível a socorre. Mas quando me agacho, ela sibila para mim. Você está traduzindo, garota. Vá. Com efeito, quando olho para baixo, vejo minha invisibilidade falhar. O portador da noite, ele deve estar em Antio. Sua presença está enfraquecendo minha mágica. A cozinheira passa rapidamente pela aglomeração de homens, abrindo caminho em direção ao norte. Você ainda está aí, garota. Sua atenção é visível, mas ela não olha para trás. Eles não são muito organizados, sussurrou de volta. Mas, céus, há tantos deles. Longos invernos no sul, diz a cozinheira. Eles não têm nada para fazer, fora procriar. Por que atacar agora? Pergunto. Porque aqui há fome entre eles, e um feiticeiro incendiário que tirou vantagem disso. Nada motiva um homem como a fome na barriga de seus filhos. Os carcãos olham para o norte e viram um império com riquezas e fartura. Ano após ano, os marciais viveram em abundância e os carcãos sem nada. O império não negociava com eles também. Grimmer, o líder feiticeiro deles, os lembrou disso. E aqui estamos. Quase passamos pela extremidade norte do acampamento agora. Um paredão rochoso liso se estende à nossa frente, mas a cozinheira avança confiante em sua direção, abandonando o cesto de roupa à medida que a escuridão cai e nos afastamos do acampamento. Eles dependem inteiramente da superioridade numérica para vencer aqui, ou tem alguma surpresa desagradável na manga, algo de que os marciais não podem combater. Olho de relance para a lua, quase cheia, mas não completamente. Em 3 dias ela terá engordado até a lua da semente. Na lua da semente, os esquecidos encontrarão o mestre.
A cozinheira olhou para trás para se certificar de que não estamos sendo seguidos antes de gesticular para eu me aproximar do paredão rochoso. Anui para o alto. Há uma caverna, uns 15 metros acima, diz. Ela adentra as montanhas. Fique aqui e continue invisível apenas por precaução. Céus, como você vai? Ela curva os dedos, algo familiar nesse movimento, e então subitamente ela começa a escalar a face rochosa com a agilidade de uma aranha. Fico boca aberta. É anormal. Não, impossível. Ela não está voando exatamente, mas há uma leveza em sua mobilidade que é distintamente inumana. Que inferno! Uma onda cai e uma corda cai e me acerta a cabeça. O rosto da cozinheira aparece lá em cima. Amarre em torno de você, diz. Firme os pés contra a parede, em qualquer fenda que encontrar, e escale. Ao finalmente alcançá-la, estou sem ar, e quando lhe pergunto como conseguiu, ela me cala e parte caverna dentro sem se virar. Já estamos nas profundezas das montanhas quando ela sugere que eu abandone minha invisibilidade. Posso levar alguns minutos para acordar, explico. Eu tenho visões. Não tenho certeza, vou cuidar para você não morrer. Anu, mas fico paralisada. Não quero enfrentar as visões. Não depois do que o portador da noite me mostrou. Embora minha mãe não possa me ver, ela inclina a cabeça como se sentisse um desconforto. Meu rosto enrubesce e, por mais que eu busque uma explicação, não consigo encontrar uma. Sou uma covarde, quero dizer. Sempre fui. Céus. Isso é humilhante. Se ela fosse apenas a cozinheira, eu não me importaria. Mas ela é minha mãe. Minha mãe. Passei anos me perguntando o que ela pensaria de mim. Ela olha em volta do túnel e finalmente se senta no chão de terra. Estou cansada, diz. Malditos carcãos. Venha se sentar ao lado de uma velha garota. Eu me ajeito ao seu lado e pela primeira vez ela não se afasta de mim, porque não consegue me ver. Essas visões, ela diz após um tempo, são assustadoras. Penso nela na cela da prisão, o cantarolar, o estalo, aqueles sons que não significavam nada até significar tudo, e mesmo agora, quando não compreendo quem ela se tornou, não reúno coragem para contar o que vi. Não consigo dizê-lo, pois dizê-lo tornaria aquilo real. Sim, enfio os pés na terra, deslizando-os para frente e para trás. Elas são assustadoras. E o que eu verei agora que sei que as visões são do passado? Outra coisa? Algum outro horror? Melhor terminar de uma vez com isso, então. Sua voz não é exatamente carinhosa, mas não é severa também. Ela hesita e oferece a mão, a palma para cima, com o maxilar cerrado e engole a saliva. Sua pele é quente, calejada, e embora ela possa não parecer com minha mãe, soar como ela ou agir como ela, as mãos ainda são iguais. Eu a aperto e ela estremece. Abandono a invisibilidade, abraçando as visões, porque elas não podem ser piores que segurar a mão da mulher que me pariu. Mas sente asco do meu toque. As visões vêm com tudo, e desta vez caminho por ruas de fogo, passando por paredes enegrecidas. Gritos ecoam de prédios em chamas e o medo trespassa meus ossos. Dou um berro. Quando abro os olhos, a cozinheira está parada sobre mim, uma mão em meu rosto, a outra ainda presa entre meus dedos. Sua expressão é de dor, como se tocar em mim fosse mais do que ela pode suportar. Ela não me pergunta sobre as visões, e eu não lhe conto nada. Conforme nos aproximamos da entrada da embaixada navegante, um lance de degraus úmidos e desmoronados que conduzem a uma porta de madeira. A cozinheira reduz o passo. Deveria haver dois guardas aqui. Ela diz. Ela sempre foi bem protegida. Aquela alavanca ali permite que eles derrubem o prédio inteiro no caso de um ataque. Empunho a adaga e a cozinheira o arco. Ela empurra a porta com cuidado e quando entramos, está tudo em silêncio. Nas ruas além do prédio, os tambores ressoam e sou transportada de volta a Blackcliff, quase no mesmo instante. Carruagens passam ruidosamente, os ocupantes gritando pedidos, soldados berrando ordens. Botas marcam a cadência dos passos e uma voz clara dirige o pelotão para os muros. Andium se prepara para a guerra. Isso não está certo, digo. Musa tinha gente aqui. Eles deveriam ter algemas de escravos prontas para nós, mapas, um relatório com a movimentação da águia de sangue. Eles devem ter partido antes dos ataques dos carcãos, diz a cozinheira. Não podem ter partido todos.
Mas partiram, posso sentir isso. Este lugar está vazio há dias. Estamos por conta própria. 45. Elias. Os fantasmas explodem para o Império como pedras em chamas lançadas de uma balista. O muro da divisa está aos pedaços. Sinto os espíritos do mesmo jeito que sinto os contornos do lugar de espera. São partículas invernais em um cobertor de calor. E se movem como um cardume de peixes, compactados e apontando na mesma direção, para o sudoeste, para o vilarejo marcial de onde costumo surrupiar provisões. As pessoas que vivem ali são descendentes e trabalhadoras, e não fazem a menor ideia do que estão prestes a enfrentar. Eu quero ajudá-las, mas os jeans também querem isso, pois é uma distração do meu dever. Mais uma vez, eles estão tentando usar a minha humanidade contra mim. Não desta vez. O que importa agora não são os humanos que os fantasmas vão possuir e atormentar. É a divisa do lugar de espera. Eu preciso repará-la. Haverá mais fantasmas entrando na floresta. Pelo menos esses têm de ser mantidos dentro dos seus limites. O pensamento mal se forma em minha mente e a mágica se eleva da terra, abrindo caminho dentro do meu corpo. Ela é mais forte desta vez. Ela é mais forte desta vez, como se sentisse que eu finalmente entendo que tenho sido manipulado pelos jeans. Sentir Mouth, deixar que sua mágica me consuma, é um alívio. Mas também uma transgressão. Sinto um calafrio com sua proximidade. A sensação não é como usar minha mágica física, algo que já é parte de mim. Não. Essa mágica é algo estranho que se instala como uma doença e colore minha visão, mudando algo fundamental dentro de mim. Não me sinto eu mesmo, mas meu desconforto pode esperar. Tenho coisas mais importantes a fazer. A mágica permite que eu veja como a divisa deveria ser. Tudo o que preciso fazer é aplicar minha força de vontade para reconstruí-la. Reúno forças. Ao sul, os fantasmas cercam o vilarejo. Não pense nisso. A mágica de Malta se inflama em resposta. Sua presença é mais forte. Parte por parte, reconstruo a divisa imaginando grandes tijolos de luz se elevando, todos ao mesmo tempo, sólidos e indestrutíveis. Quando abro os olhos, o muro está ali, reluzindo como se jamais tivesse sido derrubado. A divisa não pode atrair de volta os fantasmas que escaparam, mas pode deter os novos que chegam ao lugar de espera. E eles serão muitos. E agora? Devo ir atrás dos fantasmas fugitivos? Um cutucão de moto na direção do sudoeste é a minha resposta. A caminhada como o vento vem fácil, mais fácil do que nunca, e embora eu espere que a mágica enfraqueça quanto mais eu me afastar da floresta, ela permanece comigo, pois esta mágica é de mal, não minha. Os fantasmas se espalharam, dividindo-se pelo campo em dezenas de pequenos grupos, mas sigo para o vilarejo mais próximo do lugar de espera. Quando estou a pouco mais de 1 quilômetro de distância, ouço gritos. Reduzo o passo na praça do pequeno povoado e a prova da confusão que os fantasmas criaram é que nenhum morador parece ter notado que eu surgi do nada. Tejas, meu filho, não! Grita um homem de cabelos grisalhos. Um rapaz torce os braços do velho atrás das costas e o puxa para cima com uma força inumana e implacável. Me solte! Não faça isso! Ah! Um estalo ressoa e o pai desaba, inconsciente de dor. O rapaz o levanta e, como se ele não passasse de um seixo, o joga para o outro lado da aldeia, a centenas e centenas de metros. Empunha cimitarras, preparando para atacar, quando Malta me dá um puxão. É claro, Elias, seu idiota. Ralho comigo mesmo. Eu não conseguiria dar conta sozinho de todas as pessoas possuídas por fantasmas. Shaiva tocou meu coração e minha cabeça. O verdadeiro poder de Malta está aqui e aqui. A mágica me instiga na direção do grupo mais próximo de moradores possuídos. Minha garganta parece se aquecer e posso sentir que Mouth quer que eu fale. Parem! Digo, mas não como Elias, e sim como Banu Mouth. Imobilizo os possuídos com um olhar, um a um. Espero um ataque, mas tudo o que eles fazem é me olhar fixamente, de um jeito maligno, cautelosos diante da mágica que podem sentir enfervecer dentro de mim. Venham! Ordeno a voz ressoando em um tom sobrenatural de comando. Eles têm de me ouvir. Venham! Eles rosnam.
e Gunny e eu lanço a mágica de Malta como uma corda, enrolando-a em torno de cada um deles e trazendo-os para perto. Alguns vêm no corpo que roubaram, outros ainda são espíritos e derivam em minha direção com gemidos hostis. Logo, um grupo de algumas dúzias de espíritos forma um semicírculo à minha volta. Devo amarrá-los juntos com a mágica? Mandá-los em bando de volta para o lugar de espera, como fiz com os fantasmas que atormentavam as tribos? Não, pois conforme olho para os rostos torturados, percebo que os espíritos não querem estar aqui. Eles querem seguir em frente e deixar este mundo, mandá-los de volta para a floresta. Ma- Eles querem seguir em frente e deixar este mundo, mandá-los para a floresta só vai prolongar seu sofrimento. A mágica abre minha visão e vejo os fantasmas pelo que são. Espíritos machucados, sozinhos, confusos, arrependidos. Alguns estão desesperados por perdão, outros por generosidade, outros por compreensão, outros por uma explicação, mas alguns exigem julgamento, e lidar com eles demanda mais tempo, pois precisam sofrer a dor que infligirão aos outros antes de serem libertados. Cada vez que reconheço o que um espírito precisa, encontro a resposta na mágica e a ofereço a ele. Longos minutos decorrem e passo adiante uma dúzia de fantasmas, então o dobro. Logo, todos os fantasmas nas cercanias vêm a mim, desesperados para falar, desesperados para ser vistos. Os moradores do vilarejo imploram por ajuda, talvez na esperança de que minha mágica lhes dê um descanso de sua dor. Olho de relance para eles e não vejo seres humanos, mas criaturas menores que morrem lentamente. Os humanos são mortais sem importância. Os fantasmas é que importam realmente. O pensamento soa desconhecido para mim, estranho, como se não me pertencesse, mas não tenho tempo para refletir a respeito, pois mais fantasmas me esperam. Fixo o olhar neles, mal me mexendo até o último passar adiante, mesmo aqueles que encontram corpos humanos para habitar. Mesmo aqueles que encontraram corpos humanos para habitar. Quando termino, observo a devastação que deixaram para trás. Há uma dezena de cadáveres que consigo ver e provavelmente dezenas mais que não consigo. Tenho uma sensação indefinida. Tristeza? Eu a afasto rapidamente. Os moradores do povoado olham para mim com terror agora. São criaturas humildes, no fim das contas. De qualquer maneira, é apenas uma questão de tempo para esse medo se transformar em tochas, cimitarras e foices. Eu ainda sou mortal e não desejo combatê-los. O rapaz dá um passo à frente com uma expressão hesitante no rosto. Abre a boca, os lábios formando a palavra obrigado. Antes que ele possa terminar, eu dou as costas. Eu lhe dou as costas. Há muito trabalho à minha espera, e de qualquer forma, eu não mereço seu agradecimento. Dias se passaram em um borrão de cidades e vilarejos, enquanto os fantasmas os chamo, os reúno perto de mim e os mando adiante. Em alguns povoados, fazer isso leva apenas uma hora, em outros, quase um dia inteiro. Minha conexão com Malta se fortalece, mas não é completa. Sinto isso em meus ossos. A mágica não me vem inteira. Só serei um verdadeiro apanhador de almas quando eu encontrar uma maneira de me fundir com ela completamente. Logo, a mágica é poderosa o bastante para eu apontá-la rapidamente para onde estão os fantasmas. Mando centenas adiante, milhares permanecem, e centenas mais são criados, pois os espíritos fazem um estrago enorme aonde quer que vão. Certa noite chego a uma cidade onde quase todos estão mortos e os fantasmas já seguiram-me para outro lugar. Quase 3 semanas após a fuga dos fantasmas e um anoitecer precedido por uma tempestade, eu me abrigo em uma colina gramada e segura a apenas alguns quilômetros de uma guarnição marcial. Os tambores das tropas ribombam, algo incomum tão tarde da noite, mas não dou atenção a eles, nem chego a traduzi-los. Tremendo na armadura de couro encharcada junto uma braçada de gravetos, mas a chuva não arrefece, e, após uma meia hora tentando acender o maldito fogo, eu abandono e me encolho
miseravelmente debaixo do meu capuz. Qual a utilidade de possuir uma mágica se não posso usá-la para acender uma fogueira? Murmuro para mim mesmo. Não espero a resposta e quando a mágica surge, fico surpreso. Mas mais ainda quando ela paira sobre mim, criando um abrigo invisível, como um casulo. Ah, obrigado? Cutuco a mágica com o dedo. Ela não tem substância, só transmite uma sensação de calor. Eu não sabia que ela era capaz de fazer isso. Há tanta coisa que você ainda não sabe. Shaiva conhecia bem Malt. Ela sempre foi tão profundamente respeitosa em relação à mágica, temerosa até. E como uma criança que observa o rosto dos pais em busca de pistas, eu adotei essa cautela. Será que a mágica sentiu algo quando Shaiva morreu? Ela ficou ligada àquele lugar por 1000 anos. Malto se importava com isso? Ele sentiu raiva diante do crime do Portador da Noite? Sinto um calafrio quando penso no Lord Jim, quando penso em quem ele era, um apanhador de almas que passava diante os espíritos dos humanos com tanto amor, em comparação ao que se tornou, um monstro que não deseja nada além de nos aniquilar. Nas histórias que Mami contou, ele só era chamado de Rei sem nome, o Portador da Noite, mas eu me pergunto se ele tem um nome verdadeiro, um nome que nós, humanos, nunca merecemos conhecer. Embora seja desconcertante, sou forçado a admitir que os jeans foram prejudicados, terrivelmente prejudicados, o que não torna certo o que o Portador da Noite fez. Mas complica minha visão de mundo e minha capacidade de olhar para ele com ódio absoluto. Quando acordo, aquecido e seco, em virtude do abrigo de mal, ainda falta muito para amanhecer. Imediatamente sinto uma mudança no tecido do mundo. Os fantasmas que eu havia sentido à espreita no campo à minha volta se foram. E há algo mais, uma escuridão sobrenatural, nova no mundo. Não consigo vê-la, e no entanto sei que ela existe. Levanto e examino o campo ao redor. A guarnição fica ao norte, depois há algumas centenas de quilômetros de propriedades ilustres. Então a capital, a cordilheira Nevenes e Delfinium. A mágica me puxa nessa direção, como se quisesse me arrastar. Quando busco na mente, eu o sinto. Caos, sangue, uma batalha e mais fantasmas. Só que esses não vêm do lugar de espera, são frescos, novos e aprisionados por uma estranha mágica sobrenatural que nunca vi antes. Que malditos infernos é isso? Sei que às vezes os fantasmas são atraídos por conflitos, por sangue. Será que há uma batalha ao norte? Nessa época do ano, Timborum geralmente é assediada pelos inimigos do Império. Mas Tiburon fica a oeste. Mouth me instiga a me mexer, e caminho como vento na direção norte, a mente examinando um raio de quilômetros. Finalmente me deparo com uma aglomeração de fantasmas e logo, à frente dela, outra. Mais espíritos se dirigem a um lugar específico, selvagens de fome e raiva. Eles anseiam por corpos, derramamento de sangue e guerra. Sei disso com tanta certeza como se eles mesmos tivessem me contado. Mas que maldita guerra é essa? Penso, confuso. Estariam os Carcãos matando selvagens na Cordilheira Nevenes de novo? Se é isso, deve ser para lá que os fantasmas estão indo. Os tambores de uma guarnição próxima ressoam e desta vez eu presto atenção. Ataque Carcão iminente. Todos os soldados de reserva apresentem-se na caserna do Rio Sul imediatamente. A mensagem se repete e finalmente compreendo que os fantasmas não estão indo para Neveres, estão indo para Antion. Parte 4. Cerco. Quarenta e seis. Águia de sangue. Os Carcãos não têm catapultas, não têm torres de cerco, não têm arietes, não têm artilharia. De que malditos infernos vale ter 100.000 homens e deixá-los parados no lado de fora da cidade, só comendo e gastando provisões por 3 dias? Pergunto a Dex e Avitas, enquanto examino o vasto exército. Talvez essa tenha sido a razão pela qual a comandante tramou com os Carcãos para aparecerem em Antion.
Ela sabia que eles seriam estúpidos o bastante para que nós os destruíssemos rapidamente, mas não tão estúpidos para que ela não para não tirar vantagem do caos que eles causariam. Eles são tolos. Eles são os tolos, diz Dex. Eles estão convencidos de que, por terem um exército tão grande, poderão tomar a cidade. Ou talvez nós sejamos os tolos. Marcos fala atrás de mim, e os homens na muralha rapidamente se ajoelham. O imperador gesticula para levantarmos e avança a passos largos, seguido por sua guarda de honra. Eles têm algo mais planejado. Meu lorde? O imperador fica ao meu lado, os olhos de hiena se estreitando enquanto varre de ponta a ponta o exército carcão. O sol se põe, e a noite logo cairá sobre nós. Meu irmão fala comigo, do além-morte, águia. Marco soa calmo e não há o menor indício de instabilidade em sua atitude. Ele diz que os Carcãos trazem sacerdotes feiticeiros, um deles o mais poderoso da história, e que esses feiticeiros invocam a escuridão. Eles não têm armamentos de cerco porque não precisam. Faz uma pausa. A cidade está preparada? Nós, nós, nós aguentaremos, meu lord, por meses se necessário. A boca de Marcos se retorce. Ele está guardando segredos. O quê? O que você não está me contando? Nós saberemos na lua da semente se aguentarmos. Ele diz, com certeza assustadora. Meu corpo fica tenso. Faltam 3 malditos dias para a lua da semente. Os adivinhos já previram. Vossa Majestade. Vossa Majestade. Caris Vetúria surge da escada que sobe até a muralha. Ordenei a ela que reforçasse os portões a leste, mais resistentes e capazes de mantê-la longe tanto de Marcos quanto de Lívia. Meus espiões relatam que ela está cumprindo a tarefa que lhe foi designada. Por hora, pelo menos. Eu a queria distante da cidade, mas os plebeus a apoiam entusiasticamente, e nos livrar dela só enfraqueceria mais ainda o imperador. Ela tem muitos malditos aliados, mas no mínimo perdeu grande parte do apoio ilustre. Os Patters têm ficado em suas próprias vilas ultimamente, sem dúvidas, se preparando para a batalha que está por vir. Chegou um mensageiro dos Carcãos, diz Caris. Eles querem negociar alguns termos. Embora ela insista que Marcos fique para trás em mais uma jogada pelo poder, ele a desconsidera, e nós 3 partimos a cavalo. Avita se junta a nós ao meu lado e Marcos é ladeado por sua guarda pessoal, que forma uma meia-lua de proteção à sua volta. O Carcão, que se aproxima de nós, cavalga sozinho, o peito desnudo, sem empunhar bandeira de trégua. Metade do corpo branco como leite está coberto de anil e outra de toscas tatuagens. O cabelo é mais claro que o meu. Os olhos praticamente sem cor quanto o anil que usou para pintá-los de azul. O garanhão que monta é enorme e ele é quase tão alto quanto Elias, um duplo colar de ossos circunda o pescoço forte. Ossos de dedos, Percebo quando nos aproximamos. Embora só o tenha visto à distância em Navion, eu o reconheço imediatamente. Grimmer, o sacerdote feiticeiro. Você tem tão poucos homens, pagão. Ele olha entre mim e Caris, que precisa pedir para suas mulheres lutarem. Eu estava planejando, eu estava planejando decepar a sua cabeça. Marcos responde com um largo sorriso, depois de enfiar a sua masculinidade garganta baixa. Mas acho que vou deixá-la viver para ver Caris estripá-lo lentamente. A comandante não diz nada. Seu olhar cruza com o de Grimmer brevemente. Um olhar que me diz com tanta certeza quanto se ela tivesse confessado que os dois já se encontraram antes. Ela sabia que ele estava vindo, e sabia que ele estava vindo com 100.000 homens, o que ela prometeu a esse monstro para que ele fizesse a vontade dela e declarasse guerra a Antio. Tudo isso apenas para ela tomar o Império. Apesar de os Carcãos parecerem não ter uma estratégia de guerra, Grimmer não é tolo. Ele quase nos superou em Navion. Deve estar tirando algo mais do que um cerco de semanas de tudo isso. Entrega sua mensagem logo. Marcos desembainha uma espada e começa a poli-la, antes que eu mude de ideia. Os meus irmãos feiticeiros exigimos que você nos entregue a cidade de Antion.
Se fizerem isso, imediatamente seus idosos serão exilados em vez de executados. Seus homens em idade de luta serão escravizados em vez de torturados e queimados na pira. E suas mulheres e filhas tomadas como esposas e convertidas em vez de estupradas e humilhadas. Caso não nos entregue a cidade, nós a tomaremos na lua da semente. Juro sobre o sangue de minha mãe, do meu pai e do meu filho por nascer. Avitas e eu trocamos um rápido olhar. A lua da semente, de novo. Como planeja tomar a cidade? Pergunto. Você não tem máquinas de cerco? Silêncio, pagã. Minha conversa com o seu mestre. Grimmer mantém a atenção em Marcos mesmo enquanto minha mão coça pelo martelo de guerra. Qual é a sua resposta, meu lorde? Você e seus feiticeiros carniceiros podem levar os seus termos para os infernos, para onde em breve os mandaremos. Muito bem. Grimmer simplesmente dá de ombros e vai embora. Quando retornamos à cidade, Marcos se vira para mim e Caris. Eles vão atacar em uma hora. Meu Lorde Imperador, diz Caris, como eles vão atacar e temos de estar prontos, pois a luta será rápida e feroz. Marcos está distraído, a cabeça inclinada, enquanto ouve o segredo que o fantasma de seu irmão sussurra. Vou comandar os homens no portão oeste. Caris, a águia a informará de seus deveres. A capa de Marcos tremula enquanto ele se afasta e eu me viro para a comandante. Guarde a muralha leste, ordeno. A defesa é mais fraca perto do portão central. Proteja, ou o primeiro nível será tomado. A comandante bate continência e, embora sua expressão seja cuidadosamente neutra, posso sentir a soberba emanar dela. Que malditos infernos ela está aprontando agora? Caris, talvez seja uma causa perdida, mas eu digo de qualquer forma. Eu sei que você planejou tudo isso. Presumo que acredite que pode conter os Carcãos por tempo suficiente para se livrar de Marcos e Lívia. Para se livrar de mim. Ela simplesmente me observa. Eu sei o que você quer, digo. E esse cerco que você trouxe para a cidade me diz quão terrivelmente deseja isso. Mas há centenas de milhares de marciais. Você não sabe o que eu quero. Garrus responde tranquilamente. Mas saberá logo. Então vira e se afasta, os plebeus próximos cantando seu nome ao vê-la passar. Que malditos infernos ela quis dizer com isso? Eu me viro para Abitas, que está atrás de mim. Minha mão transpira, cerrada sobre o punho da adaga. Todos os meus instintos gritam que algo está errado, que subestimei Caris irremediavelmente. Ela quer o Império, digo a ele. O que mais poderia querer? Ele não tem chance de responder. Gritos apavorados se elevam da muralha, quando Avitas e eu chegamos ao passadiço que corre ao longo da enorme estrutura. Compreendo por quê. O céu está iluminado pela luz de várias piras e infernos. Vá saber como Grimmer se escondeu, pois eu poderia jurar que elas não estavam ali momentos atrás. Agora elas dominam o campo, as chamas se projetando altas no céu. Grimmer caminha em volta da pira maior, murmurando feitiçarias. Dessa distância eu não deveria ser capaz de ouvi-lo. No entanto, a malignidade de sua mágica deprava o próprio ar, e as palavras serpenteiam por baixo da minha pele. Apronte as catapultas! Apronte as catapultas, ordena Dex. Apronte os arqueiros. O imperador estava certo. Eles estão iniciando o ataque. Lá embaixo, no acampamento Carcão, figuras amarradas são trazidas para as piras, retorcendo-se em pânico. Em um primeiro momento, acho que são animais, parte de algum tipo de sacrifício ritual. Lamentos enchem o ar. Então, me dou conta de que é realmente um sacrifício. Malditos infernos, diz Dex, são mulheres. Meu estômago revira. E crianças. Os gritos ecoam por todo o acampamento e quando um dos meus vomita sobre a muralha, não posso culpá-lo. Mesmo aqui posso sentir o cheiro de carne queimada. Grimmer canta e os carcãos o seguem em coro, acompanhados pela batida firme e profunda de um tambor. Marciais na muralha estão bastante perturbados, mas caminham de lá para cá. Entre eles. Tenham coragem diante das barbaridades deles, gritam. Coragem, caso contrário, eles vão nos cobrir com sua escuridão. A cantoria fica mais lenta, cada palavra pronunciada mais devagar, até ouvirmos um zunido interminável que parece vir da própria terra. Um lamento rasga o ar, agudo como os gritos daquelas pessoas nas piras, mas com um traço sobrenatural que me arrepia a nuca, as piras se apagam.
A súbita escuridão nos cega. Enquanto minha visão se ajusta, eu me dou conta de que os unidos cessou. Fragmentos brancos se elevam das piras, semelhantes a fantasmas. Diz Harper. Eles estão invocando fantasmas. Do acampamento Carcal, gritos são ouvidos à medida que os fantasmas se voltam contra os bárbaros e mergulham no exército, desaparecendo. Alguns homens parecem inalterados, outros estremecem como se lutassem contra algo que nenhum de nós consegue ver, com movimentos estranhos, visíveis até daqui. Cai o silêncio. Então, trovejar de pés, milhares e milhares de pessoas se movimentando ao mesmo tempo. Eles estão correndo em direção às muralhas, digo, sem acreditar. Por quê? Olho para eles, Águia. Sussurra Harper. Olhe como estão se movendo. Os carcaus estão realmente correndo em direção às muralhas, mas com uma velocidade inumana, quando chegam à selva de lanças cravadas no chão, a 200 metros diante, em vez de se empalarem, saltam sobre elas com uma força sobrenatural. Gritos de alarme são ouvidos dos marciais à medida que os carcaus se aproximam. Mesmo a alguma distância, seus olhos têm um brilho branco surpreendentemente puro. Eles são possuídos pelos fantasmas invocados pelos feiticeiros. Havitas, chamo tão baixo que ninguém mais consegue ouvir. O plano de evacuação. Está pronto? Está tudo certo? Você liberou o caminho? Sim, Águia. Ele dá as costas para a horda que se aproxima. Está tudo preparado. Então vá em frente. Ele hesita, prestes a protestar, mas já estou me movendo. Catapultas! Grito para o tocador de tambor que bate a mensagem. Disparar! Em segundos, as catapultas trovejam e projéteis em chamas voam sobre as muralhas em direção aos carcaus possuídos. Muitos caem, mas a maioria se esquiva dos projéteis, deslocando-se naquela velocidade sinistra. Arqueiros! Ordeno. Disparar! Com uma rapidez de tirar o fôlego, os soldados possuídos de Grimmer passam voando pelos marcadores que colocamos no campo. Uma saraivada de flechas em chamas chove sobre os carcaus, mal reduzindo seu avanço. Ordeno que os arqueiros atirem de novo e de novo. Alguns carcaus caem, mas não em número suficiente. Agora está claro porque eles não têm as malditas máquinas de cerco. Um alarme se eleva dos homens e, a menos de 100 metros de distância, um grupo de carcaus possuídos levanta enormes mísseis incandescentes, parecendo indiferentes às suas chamas, e os joga sobre Antium. Não, não é possível, sussurro. Como eles podem? Os mísseis voam sobre a cidade, derrubando prédios, soldados e torres de vigia. Os tocadores de tambores emitem imediatamente um chamado por brigadas de incêndio. Os arqueiros atiram uma onda após a outra de flechas e os legionários carregam as catapultas o mais rápido que podem. À medida que os carcaus cercam as muralhas, ouço seus rosnados famintos como de feras. Com extrema agilidade, eles ultrapassam as trincheiras e avançam pela selva secundária de lanças, plantadas na base das muralhas para defletir um exército humano. Não temos defesa agora. Em questão de minutos, a batalha passará de táticas e estratégias elaboradas em uma sala distante para os golpes curtos e desesperados de homens que lutam por um segundo a mais de vida. Que assim seja. Os carcaus começam a escalar a muralha, empunhando suas armas como se possuídos por demônios infernais. Pegam meu martelo de guerra, e então soltam meu rugido de ataque. Quarenta e sete. Laia. O uniforme do soldado é grande demais, e há uma umidade desagradável na parte de baixo das costas. O antigo dono deve ter levado um golpe no rim e demorado um bom tempo para morrer. Felizmente, o uniforme é negro, então ninguém nota o sangue enquanto caminho pelas fileiras de soldados ao longo da muralha sul de Antium, distribuindo conchas de água. Trago o cabelo enfiado em um capacete e uso luvas para esconder as mãos. Encolho os ombros por baixo da canga em minhas costas e ando devagar. Cansados como estão, os soldados mal me notam. Provavelmente eu poderia ficar só de roupas íntimas, correndo para cima e para baixo da muralha, gritando: Eu botei fogo em Blackcliff e eles não se importariam.
Uma luz brilha sobre meu capacete, o sinal da cozinheira. Finalmente. Faz 2 dias que chegamos a Antion, 2 dias desde que os Carcãos soltaram suas hordas de soldados possuídos de olhos brancos sobre a cidade. 2 dias de ataques de estremecer os ossos e ruas desmoronadas até virarem pó. 2 dias de homens com uma força sobrenatural atingindo a cidade com mísseis em chamas enquanto o ar sufoca de gritos. Acima de tudo, o zunir de milhares de flechas disparadas sobre as forças reunidas do lado de fora dos portões da cidade. Eu me fiz passar por varredora, coletora de lixo, escudeira, tudo na tentativa de me aproximar da águia de sangue. Tentei usar minha invisibilidade, mas por mais que eu queira, tenho sido incapaz de acioná-la, o que significa que o portador da noite deve estar próximo. Ele é a única coisa que me impediu de utilizar minha mágica no passado. Daí os disfarces. Não que algum tenha me ajudado. A águia de sangue lidera a defesa da cidade e circula por todos os lugares. Nas poucas vezes que havia a mão com o anel estava cerrada em torno de seu martelo de guerra, encharcado de sangue. A luz brilha sobre meu capacete de novo, desta vez com ar de impaciência. Eu me afasto da linha de soldados, me apressando como se para pegar mais água, embora os baldes presos à canga em minhas costas não estejam nem pela metade. Um míssil atinge a muralha logo atrás de mim, e a explosão me joga de joelhos, os baldes arremessados longe. Estremeço. Cada parte do meu corpo dói e um zunido agudo persiste em meus ouvidos, em razão do barulho do impacto. Levante-se, Laia! Procuro os baldes aos tropeços e corro dali. O míssil deixou uma cratera esfumaçada na terra abaixo da muralha, onde um grupo de soldados e escravos eruditos estava parado poucos instantes atrás. O mau cheiro me dá náuseas. De cabeça baixa, abro caminho pelo nível mais próximo da muralha e sob um lance de escada até o passadiço no topo. É o mais próximo que já cheguei da águia. Não posso cometer um erro agora. O espelho brilha de novo, agora à esquerda. A cozinheira está sinalizando para o que lado eu devo ir, e sigo o brilho, ignorando os pedidos por água e fingindo que tenho de me apressar para fazer outra coisa. Espio a águia à minha frente, encharcada de sangue e curvada de exaustão. A armadura está perfurada em uma dúzia de lugares. O cabelo emaranhado, a mão com um anel pende solta. Quando estou a 10 metros de distância, reduzo o passo. A 3 metros dela, pego a canga e a coloco no chão, como se me preparasse para servir água para os soldados que a cercam. Céus, ela está tão perto pela primeira vez. Largou aquele maldito martelo. Tudo o que preciso fazer é pôr as mãos no anel. Assim que eu fizer, a cozinheira vai lançar sua distração sobre a qual ela se recusou a falar por temer que o Parador da Noite descobrisse e nos sabotasse. Agora, a águia está a 1 metro de mim. Sinto a boca subitamente seca, os pés pesados. Apenas pegue o anel, tire-o dela. Eu deveria ter praticado. A cozinheira passou o pouco tempo que tínhamos tentando me ensinar a arte do furto, mas na realidade não faço ideia de como surrupiar um anel. E se ele estiver apertado nela? E se eu der o puxão e ele não sair? E se ela fechar a mão e eu não conseguir tirá-lo? E se... Sinto um formigamento na nuca, uma premonição, um aviso de que algo está por vir. Eu me afasto alguns metros da águia e sirvo conchas de água a homens agradecidos. A luz à nossa frente muda estranhamente, uma contorção do ar que faz nascer uma fatia da sombra da noite. A águia de sangue sente isso também e se ergue, a mão cerrada em torno do martelo de guerra uma vez mais. Então dá um passo para trás à medida que a sombra se funde. É ele, o portador da noite. Não estou sozinha, e me afastar dele. E é isso que me salva do seu olhar. Todos os soldados em torno da águia estão tão ansiosos quanto eu para escapar da atenção do Jim. Águia. Sua voz rangida me dá calafrios. Caris Vetúria busca os seus conselhos, pois ela não ouça o resto. Estou a meio caminho escada abaixo, baldes abandonados, missão abortada. Que infernos! A cozinheira me encontra quando já estou bem distante da muralha. Ouço o assobio inconfundível de outro míssil caindo. Nós tínhamos um plano, garota. Não deu certo.
Arranco o capacete sem me importar se alguém vai me ver, pois não vai fazer diferença de qualquer forma, não neste caso. Ele estava lá, o portador da noite, bem ao lado dela. Ele teria me visto. Balanço a cabeça. Precisamos encontrar outro jeito. Precisamos atraí-la até nós. Mas, fo- mas para fazer o imperador de refém, não sei o que funcionaria. A cozinheira me segura pelos ombros e me vira na direção da muralha. Nós vamos voltar lá, agora mesmo. Ela diz. Tudo o que precisamos fazer é esperar que ele vá embora. Está tudo planejado. Não podemos. Uma explosão rasga o ar, a poucos metros de nós, onde um grupo de crianças escravas eruditas cavava o entulho sob o olhar atento de um legionário marcial. Quando dou por mim, estou deitada no chão, tossindo e tentando me livrar da poeira com as mãos. Nahan! Uma menina grita. Nahan! Um lamento em resposta, então ela chora, enquanto puxa outra criança dos escombros, com os olhos no legionário que ainda tenta se levantar da explosão. A garotinha agarra o menino e ambos começam a correr, mancando. A cozinheira me vê observando-os e me coloca em pé. Vamos, garota. Aqueles dois precisam de ajuda, digo. Não podemos simplesmente. Nós podemos e vamos. Ela explica. Mexa-se. A distração que eu arranjei só vai funcionar por pouco tempo, mas vai ser o suficiente para você pegar o anel. No entanto, não consigo tirar os olhos da menina, que vira de um lado para o outro e vasculha a cidade em volta, procurando uma saída. O senhor franzido é velho demais para sua idade, e seu irmão mais novo, pois eles claramente são irmãos, olha para ela com expectativa, esperando que ela lhe diga o que fazer. Vendo a minha cozinheira, a garota percebe que somos eruditas e corre em nossa direção. Por favor, pede. Vocês podem nos ajudar a sair daqui? Não podemos ficar. Nós vamos morrer. A mamãe, o papai e Subhan já estão mortos. Não posso deixar Nahan morrer. Eu prometi aos meus pais Eu prometi que cuidaria dele. Pego o garotinho nos braços, a cozinheira nos meus calcanhares. Maldição, Laia! Nós não vamos conseguir o anel da águia sem ninguém perceber na muralha. Sibilo para ela. Com ou sem distração, nós podemos salvar essas duas vidas. Podemos fazer algo. Você viu os túneis? Você conhece a saída? Leve-as até lá. Dê uma chance a essas crianças. Céus, se ficarem nesta maldita cidade, elas vão morrer. Põe o garoto no chão, Laia. Nós temos uma missão. Foi isso que você disse a si mesmo quando nos abandonou? Perguntou a ela. Que você tinha uma missão? O rosto da cozinheira endurece. Você não pode ajudá-las. Nós podemos mostrar a saída a elas, para elas morrerem de fome na floresta, para elas terem esperança. Grito, uma explosão provocada pela culpa que sinto por ter dado meu bracelete ao portador da noite, pela ira comigo mesmo por não ser capaz de detê-lo, pela frustração com a minha absoluta incapacidade de fazer alguma coisa para ajudar, proteger ou salvar o meu povo. Eu vou tirar vocês daqui, digo para as crianças. Essa promessa eu vou cumprir. Venham, nós vamos levar vocês pelos túneis. Quando saírem, vocês vão ver uma floresta e terão de atravessá-la para chegar nas montanhas, onde estarão seguros. Vocês vão ter que se alimentar de cogumelos e amoras. O zunido agudo de um míssil ressoa, ficando cada vez mais alto e brilhando intensamente em chamas enquanto percorre um arco gracioso como uma estrela cadente. E está vindo direto para nós. Mana! Nahan agarra a irmã, aterrorizado. Ela o arranca de mim e corre. Viro para, viro para minha mãe, em pânico. Corra! Grito. Corra! Sinto um braço em torno da minha cintura, forte, familiar e abrasadoramente quente. A última coisa que ouço é uma voz grave, rouca, rosnando como viesse da própria terra. Você é uma tola, laia de serra. Então sou lançado a uma distância inimaginável para qualquer ser humano e o mundo se esvanece.